Vamos começar aqui. Gostaria de dar bom dia a todos e agradecer a participação, a audiência de todo mundo aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, né? Sou gerente aqui do projeto de exportação. Gostaria de saudar também os nossos parceiros e apoiadores do evento, começando pelo embaixador Rodrigo Baena. Muito obrigada por sua participação, por estar aqui conosco. Agradecer também o apoio da Camila Neves, que é a chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil na Rússia. A Camila vai falar um pouquinho sobre o setor da saúde na Rússia. Em seguida, virá o Almir, que é o chefe do escritório da Apex Brasil, lá em Moscou. Almir, obrigada novamente por mais uma parceria aqui conosco. E, em seguida, agenda regulatória, a Worldwide Bridge, nossa parceira aqui também. Queria agradecer a Xênia e o Ivan pela participação e pela iniciativa do evento. Vou passar a palavra agora para o senhor Rodrigo, embaixador do Brasil na Rússia. Rodrigo, obrigada. Obrigado, Larissa, por essa oportunidade de estar com você e com os demais participantes dessa importante iniciativa, desse importante webinar. Então, queria cumprimentar os representantes dessas empresas de dispositivos médicos e, claro, desde já, enfatizar a nossa disponibilidade de ajudá-los, sobretudo nessa área no setor de promoção comercial, e prestar todo o apoio possível a vocês. E, de fato, se por um lado o comércio oferece oportunidades às empresas e traz um enorme benefício a todos, às populações, aos países, por outro, isso é importante que acho que a classe empresarial brasileira saiba, implica frequentemente um desbravamento de novos territórios e superação de novos obstáculos. É claro que nós estamos num país que enfrenta um cenário desafiador, tem desafios particulares, e isso leva uma certa complexidade para o setor produtivo e para os nossos exportadores. Mas esses desafios, por outro lado, que eu tenho procurado mostrar, juntamente com a Apex, que essas oportunidades oferecem, esses desafios também temos oportunidades para os exportadores dos países classificados como amigos, entre eles o Brasil. Nós sabemos que um grupo de países, sobretudo os da União Europeia, mas também Estados Unidos, Japão e alguns outros, impuseram um regime de sanções contra a Rússia, que nós temos uma posição bem distinta, porque nós só acreditamos nas sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, nós consideramos essas sanções ilegais, do ponto de vista do direito internacional. Então, mas há uma classificação aqui de países amigos e não amigos, e nós estamos no rol dos amigos. E isso é importante para que nós também possamos aproveitar as oportunidades. Além disso, nós fazemos parte do BRICS, e que ganha força cada vez mais, uma marca própria, e constantemente o BRICS é mencionado como parceiro, o grupo como um todo, parceiro privilegiado da Rússia, não somente em termos políticos, mas também comerciais e de investimentos. É claro que nós temos também, voltando à questão das sanções, alguns desafios em termos de logística, né, e também financeiros. Temos logística, transporte, também sistema de pagamentos, e algumas empresas, eu sei que algumas empresas brasileiras, não só brasileiras, mas de outros países também, têm uma certa preocupação legítima com possíveis efeitos secundários, a gente chama overcompliance, ou sanções secundárias contra essas empresas. Mas
Isso não impediu, Larissa e demais participantes, que nós tenhamos um recorde na corrente de comércio entre o Brasil e Rússia. Chegou, ano passado, 9,8 bilhões de dólares. Então, se há um comércio tão vigoroso quanto esse, alguém pagou, alguém recebeu, né? As mercadorias chegaram, né? Então, ainda que nós tenhamos esses desafios logísticos de pagamento, na verdade, se nós considerarmos que o comércio chegou a esse patamar de, posso dizer, 10 bilhões de dólares, que, aliás, é o patamar, é o nosso objetivo, nossa meta, quando do estabelecimento da parceria estratégica entre os dois países, 20 anos atrás, nós chegamos a isso apesar das sanções, apesar de todos esses desafios. Então, nós temos oportunidades que eu acho que o setor produtivo brasileiro poderia aproveitar, o setor exportador brasileiro poderia aproveitar. Nós tivemos muitas saídas de fornecedores tradicionais do mercado russo, e claro que os importadores russos, as grandes cadeias de suprimento, buscam novos fornecedores. E eu acho que há novos espaços para conquistarmos, para os exportadores brasileiros conquistarem. E é claro que, em alguns aspectos, algumas áreas, como a agrícola, os russos souberam aproveitar bastante, tiveram um regime essa busca da autossuficiência em alimentação, que foi bem sucedida, devo dizer, porque vou citar o caso de carne suína. Nós éramos grandes exportadores de carne suína, o Almir sabe disso, e hoje em dia nós somos, a Rússia é a nossa competidora principal em terceiros mercados, como Vietnã, a China. Então, acho que essa parte de alimentação, parte do agronegócio, nós temos alguns desafios, ainda que a grande pauta das nossas exportações é de produtos agropecuários, como, sobretudo, a soja, açúcar, carne, tabaco, café. Mas, desde que eu cheguei aqui, Larissa, eu sempre procurei tentar mostrar ao pessoal em Brasília, lá, ao pessoal da Apex também, e que há muitas oportunidades em produtos de maior valor agregado, como é o caso da Abimo. Então, nós temos uma baixo percentual das exportações composto de produtos de maior valor agregado, máquinas e equipamentos. Então, nós temos procurado diversificar essa pauta, ainda que com grande dificuldade, pelas razões que eu apontei anteriormente, mas essa parte de saúde, do setor de saúde, foi em grande parte excluído do regime de sanções. Isso é muito importante mencionar, porque aí, mais uma vez, temos essas oportunidades que eu mencionei. Nós, além dessa parte de saúde, os medicamentos, por exemplo, estão totalmente fora do regime de sanções, né? E também os equipamentos associados ao setor de saúde. E também, além dos alimentos, fertilizantes, já são mais conhecidos. Então, nós temos essa oportunidade. E eu sei que, no ano passado, foi feita uma rodada de negócios bastante exitosa, promovida pela Apex e a Abimo, no mercado euroasiático. Então, houve, eu acho que o Almir pode atestar isso, um inegável interesse por parte dos russos, dos importadores russos, para nossos equipamentos. Então, eu sei que também uma das principais preocupações dos exportadores é o registro de produtos. É um tema sempre sensível na área da saúde. E nós fizemos aqui, a Camila fez gestões junto às autoridades locais e daqui em Moscou. E eu acho que há uma abertura e uma disposição do lado russo em apoiar essa entrada de novos provedores, especialmente os brasileiros. E, como eu mencionei, nós temos uma relação muito boa com a Rússia, em diversos aspectos. Nós vamos comemorar agora 195 anos de relações diplomáticas com a Rússia em outubro próximo. E tenho recebido das autoridades russas muito apoio, por conta de nossas posições, por conta da nossa tradicional amizade com a Rússia, que envolve cooperação, que envolve muitos setores, não só
na área econômica, eu já mencionei aqui na área comercial, mas temos assistido o aumento de nível de investimentos russos no Brasil, sobretudo das empresas de fertilizantes, que não somente estão vendendo para o Brasil, mas também estão investindo no Brasil. Outro dia eu participei de um seminário com a Rosatom sobre... nós sabemos que eles vendem muito radioisótopos para a medicina nuclear no Brasil, um setor também muito importante. Participei de um seminário do BRICS sobre isso. Então, nós temos que pensar em diversificar a nossa pauta exportadora. E eu acho que é importante também, depois a Camila vai falar, vai transmitir mais informações sobre isso, mas é importante a gente explorar e, de fato, contar com o interesse, a disposição da BIMO, dos seus associados, para estabelecerem mais vínculos com a Rússia. E, claro, que nós estamos aqui à disposição de todos, eu pessoalmente, mas também a Camila, aqui no setor de promoção comercial, para que, de fato, nós possamos avançar nessa pauta que eu imagino que seja de interesse de todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, embaixador. Bom, agora a gente pode passar a palavra para a Camila, né, que vai fazer a apresentação, vai contar um pouquinho mais sobre o setor da saúde na Rússia. Oi, Larissa, tudo bom? Almir, bom de ver. Bom dia, Camila. Bom dia. Só me confirmem se vocês enxergam a nossa apresentação, por favor. Ainda não. Enquanto o Jorge aqui coloca, bem, ele foi rápido. Eu queria só aproveitar para reiterar a oferta já do embaixador, nós estamos aqui à disposição, o José vai passar para todo mundo o nosso contato de e-mail, todos os e-mails que chegam aqui, todos os contatos que são feitos, são sempre respondidos com a maior rapidez possível, então nós estamos sempre à disposição, seja por e-mail, por telefone, entendendo que por e-mail é mais fácil pela questão do fuso. Enfim, agora voltando para a apresentação, eu queria trazer, sobretudo, alguns dados econômicos, até para desfazer um pouquinho algumas impressões que a gente tem quando a gente olha as notícias e tem a impressão que a economia da Rússia parou ou que as coisas aqui pararam de se movimentar com algum grau de normalidade. Claro que existe uma questão, existe uma crise, mas sim, a economia ainda funciona, o setor de saúde, claro, as pessoas continuam precisando ser atendidas, então eles certamente continuam funcionando. Então, começando pelo PIB da Rússia, nós quisemos trazer para apresentar para vocês algo que acho que provavelmente vocês já viram bastante nos jornais, que foi os efeitos tanto da pandemia quanto da crise envolvendo a Rússia sobre o ranking dos países, e hoje a Rússia está ali em 8º no ranking das maiores economias do mundo, o Brasil está em 11º, por questões relacionadas, sobretudo, também com a questão da pandemia, o combate, questões de inflação. Então, assim, isso para dar uma ideia inicial para vocês. Pode, por favor, passar, Diego. Aqui fica bem claro o efeito que, enfim, que tanto a Rússia quanto o Brasil, boa parte dos países do mundo sofreram ao redor do Covid. Você vê ali um crescimento mais ou menos esperado e um claro declínio em 2020 e em 2022, apesar do que aconteceu no início de fevereiro, ainda assim você viu um crescimento do PIB russo em 2022. Pode passar. E trazendo para vocês qual é a previsão de crescimento do PIB para este ano. Então, nós temos aí duas fontes, para ser o mais justo possível. O Banco Central da Rússia estima que para o ano que vem um crescimento de 1,5% a 2,5%, enquanto o FMI tem uma previsão um pouco mais conservadora de 1,5%, mas sim, é interessante pontuar que os dois revisaram para cima essas previsões de crescimento em relação ao que eles inicialmente previram. Pode, por favor, passar.
Aqui a gente trouxe o PIB per capita um pouco para vocês visualizarem qual a diferença, enfim, você conseguir quantificar de uma maneira mais, não sei se mais honesta, mas certamente diferente, a questão do PIB versus a população. Você vê um claro decréscimo ali de 2020, que obviamente tem a ver com a pandemia, e em 2022 um nível mais baixo, também influenciado pela desvalorização do câmbio. Que eles tiveram aqui e que eles ainda estão tendo. Em termos de inflação, eu vou passar rapidamente pela questão de economia, porque eu entendo que esse não é o objetivo central do seminário, é mais por uma questão de dar um pouco de contexto de um país que é um pouco mais geograficamente distante de nós, que nós não vemos tanto na imprensa. Então, assim, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página. Aqui a gente tem os dados de inflação, que são um pouco até surpreendentes, sobretudo olhando o que aconteceu no ano passado, que eles têm uma inflação de um pouco abaixo de 12%, com uma taxa de juros de 7,5% no ano passado. Assim, uma situação econômica relativamente estável, sobretudo em vista dos acontecimentos aqui. Passando para o salário médio, agora já entrando um pouco mais dentro do que eu acredito seja o interesse dos participantes, que é o poder de compra da população, uma noção do poder de compra e da capacidade das pessoas e dos atores locais de realmente fazer uso dos produtos e de importar esses equipamentos no Brasil. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos justamente o salário médio na Rússia, que no ano passado ficou em $724, e, para fins de referência, no Brasil, esse número no ano passado foi $530. Então, aqui a gente está falando de cerca de $200 a mais. Agora, trazendo justamente aquilo que a gente mencionou, da dinâmica da taxa de câmbio e do efeito disso sobre o PIB per capita, você vê que os russos tinham uma relativa estabilidade do câmbio e algum grau maior de previsibilidade ao redor disso. E agora nós vamos passar para o gráfico desse ano, que trouxe uma grande mudança, uma diferença grande numa taxa de câmbio que ele flutuava em torno de 70, que hoje está na casa dos 90. Hoje, especificamente, a gente estava em 96, 97. Assim, o que não parece ser, por hora, uma grande questão, mas como vocês estão avaliando a possibilidade de exportação, o câmbio é, sem nenhuma dúvida, uma informação fundamental para vocês terem em mente e se planejarem. Então, hoje, essa situação do câmbio aqui, bastante influenciada por uma perda das receitas das exportações russas, né? Você tem hoje uma queda do preço do petróleo bastante substancial, para além do próprio efeito das sanções sobre a economia local, sobretudo sobre o setor de energia, que é quem puxa bastante do PIB deles. Então, assim, você tem uma grande queda nas exportações de gás, que costumavam ir para a Europa, algum grau de compensação disso, mas absolutamente não na mesma proporção que foi direcionada para a China e para os países da antiga União Soviética. E com exportações de gás liquefeito também, que aumentaram, mas nós estamos falando de uma estrutura que exige um tempo maior de adaptação, que não é simplesmente pegar um navio e mandar para outro lugar, que você precisa construir uma infraestrutura específica, custosa, que demora para poder justamente reorientar essas exportações. Claramente, hoje, os russos estão nesse empenho, eles têm feito vários novos projetos com China, com Índia, com Turquia, com os países da região, mas até que eles possam colher os resultados disso em termos econômicos, também tem um tempo que eles não têm, simplesmente, por maior que seja o esforço, o empenho, não tem como ignorar. Além disso, nós temos também uma questão de deterioração do câmbio, bastante relacionada, obviamente, ao aumento dos gastos do governo, por razões óbvias, com o esforço militar que eles estão fazendo agora, e claramente vai se refletir na taxa de câmbio. A expectativa é que a taxa de câmbio, acho que fique ali em 95 até o final do ano, mas nós vamos observando e tomando nota e chamando a atenção de vocês para esse aspecto específico.
que justamente eu acho que seria hoje a principal medida de que, por mais que a economia pareça estável, e ela esteja estável, as coisas estão funcionando aqui, os supermercados têm mercadorias, o câmbio é um fator importante, justamente para ver para onde estão os fluxos e para onde o cenário está indo. Agora, entrando especificamente no sistema de saúde da Rússia, aqui são 8 os principais projetos e prioridades do governo russo ao redor do sistema de saúde. O sistema de saúde russo lembra, em alguns aspectos, o que nós temos no Brasil. Eles têm um sistema basicamente público, gerido a nível federal. Então, diferente do Brasil, eles não têm aquela gestão que nós temos municipal e estadual. Aqui, o principal interlocutor para fins de compra, gerenciamento, vai ser o governo federal, certo? E, claro, as entidades privadas que têm tido aqui um papel maior, mais ou menos um sistema parecido com o que nós temos dos planos de saúde hoje no Brasil. Então, esses são nossos 2 principais sistemas e seriam, pensando no objetivo de vocês de exportar dispositivos médicos, seriam os 2 principais compradores aqui. Então, o sistema de saúde local, que aí vai ser liderado pelo Ministério da Saúde, você passa para o próximo, vai ser liderado pelo Ministério da Saúde e pelo Roszdravnadzor, perdoe a minha pronúncia, eu acho que eu preciso de uns 3 anos aqui para adequadamente pronunciar isso, mas esses 2 atores são os principais interlocutores, eles seriam justamente o equivalente do nosso Ministério da Saúde e da Anvisa. Então, um estaria responsável justamente por licenciar a venda, a compra, e o outro por organizar os leilões de compra. Eles seriam os 2 principais atores para vocês no mercado público, que seria o maior. Por outro lado, vocês teriam algumas clínicas privadas grandes, alguns grupos de clínicas. Nós levantamos o nome de algumas dessas clínicas e nós vamos passar para os colegas da BIMO, que vão disponibilizar para vocês, caso vocês queiram entrar em contato diretamente com eles. Esses são, então, os 2 principais órgãos. O Roszdravnadzor, ele justamente tem feito vários anúncios junto ao Ministério da Saúde de simplificação dos procedimentos para importar insumos e equipamentos, pela preocupação óbvia que eles têm de garantir a manutenção dos equipamentos que hoje já estão no país e, por outro lado, preservar o fornecimento dos equipamentos que costumavam vir sobretudo, dos países europeus, do Japão, parte também dos Estados Unidos, e que hoje vários desses países, ainda que esses equipamentos não estejam sob sanção, optaram por não mais ingressar no mercado russo, ou a operação se tornou cara, muito custosa, e eles não acham mais que vale a pena para eles, além de outros complicadores que eles têm. Por exemplo, embora não haja sanções específicas, ou as sanções dentro da área de saúde não sejam substanciais, como são os setores de energia, que é um dos maiores sancionados, existe uma questão logística importante, né? Aqui a gente tem só um exemplo de registro, eu volto para a coisa das sanções, aqui é só um exemplo de registro de equipamentos de outras empresas que já estão no mercado. Acho que nós temos alguns equipamentos de odontologia que já são certificados, que já estão aqui, acho que, se não me engano, desde 2015, algumas empresas. Então, assim, eles simplificaram um pouco o processo, o que não quer dizer que é um processo simples necessariamente, mas que se tornou mais viável, e eles têm bastante abertura para nós, como membros do BRICS, como o que eles classificam aqui de países amigos, em oposição aos países ocidentais, que eles classificam como não amigos, e eles colocam regimes de sanções específicas, restrições específicas, inclusive no envio de recursos para o exterior. No caso, aqui nós estaríamos com países amigos, e isso seria um problema um pouco menor, o que não quer dizer que não existam desafios relacionados. Isso. Entrando na parte de sanções, não existe um site oficial do governo dizendo quais são cada uma das sanções que cada país colocou.
nós aqui identificamos um site que é mencionado pelo governo russo e que nós vamos colocar também à disposição da BIMO, que infelizmente está em russo, mas que as ferramentas do Google tranquilamente podem traduzir e isso fica acessível para todo mundo, que vocês conseguem colocar qual é o equipamento específico, quais são os setores e fazerem pesquisas direcionadas, vão saber qual país tem sanção contra aquele equipamento. Nós temos enviado para várias empresas que têm nos procurado, porque estão interessadas em ingressar no mercado, mas gostariam de avaliar se isso geraria algum tipo de constrangimento com outros clientes deles. Então, para que eles possam fazer essa avaliação, a gente encaminha esse site, que é uma consulta inicial. Assim, como nós, governo brasileiro, não temos nenhuma sanção, não, assim, não nos cabe, nós não temos essa preocupação institucional de termos uma compilação das sanções dos outros países. Mas como os russos fizeram esse site, parece uma ferramenta útil, nós temos colocado à disposição e já fazendo justamente a ressalva de que é uma fonte primária para ser olhada e depois verificada junto ao país específico que tem aquela sanção, enfim, para ser justamente reverificada. Só uma pesquisa inicial, uma ferramenta inicial para ser útil para todos. Em relação às sanções e às restrições, apesar de dos equipamentos médicos estarem majoritariamente excluídos, muito das empresas de transporte, de logística que passavam pela Rússia e faziam as entregas aqui, elas eram vários países ocidentais que colocaram restrições justamente ao transporte. Então, hoje, o Almi, que está aqui há bastante mais tempo, vai poder dar um testemunho melhor e mais preciso. Houve uma certa reorganização das rotas de comércio para cá, muito tem sido passado por outros países para chegar aqui, tem sido reorganizado, os próprios russos têm feito esforços ao redor de ampliar a frota de transporte deles, os produtos continuam chegando, então certamente acharam novos métodos para fazer isso acontecer, mas não deixa de ser um desafio. Sim, ainda existe um desafio com a questão logística de transporte básico. Existe uma questão bancária que, sim, é um complicador. As empresas têm encontrado maneiras, alguns bancos aqui na Rússia ainda estão dentro do SWIFT, e outras empresas têm feito, entendo eu, pela conversa que algumas empresas russas têm feito conosco, eles têm justamente conversado, enviado por bancos, por terceiros bancos. Acredito que a maioria na Turquia, alguns no Oriente Médio, na China, as soluções que foram mencionadas por nós têm sido variadas. Mas, assim, como nós não fazemos isso, eu não saberia especificar qual banco, onde exatamente tem sido. E, assim, existe a questão aqui em relação ainda às sanções, alguns equipamentos específicos são classificados de uso duplo. De novo, eu acho que o site que eu mencionei pode ser uma ferramenta interessante para, caso haja dúvidas sobre qual equipamento ou se alguma peça seria de uso duplo, para ser verificado antes de que vocês tomem a decisão de exportar. E, assim, indo aqui mais já para o final, tentando ser breve, espero que eu tenha conseguido. Peço desculpas, nós somos de humanas, nós gostamos bastante de falar. Nós levantamos aqui uma lista de feiras e associações que podem ser do interesse de vocês. Nós vamos colocar à disposição da BIMO para ela encaminhar para vocês. Acho que assim, uma específica que eu ressaltaria seria a Nova Med, que vai acontecer agora em novembro, e pode ser uma oportunidade para que vocês tenham contato venham a Moscou, tenham contato com os interlocutores locais, possam avaliar de uma maneira um pouco mais próxima e fazer perguntas específicas sobre produtos de vocês, verificar interesse em loco. Então, assim, essa seria uma sugestão. Nós temos levantamento de outras feiras sobre dispositivos médicos e também de algumas associações. Nós vamos colocar tudo isso à disposição de vocês, junto do nosso e-mail.
tá? Que caso queiram nos perguntar qualquer coisa, agora, depois, daqui 3 meses, nós estamos sempre disponíveis. Acho que isso é tudo e fico aberto a qualquer pergunta, ansiedade, pensamentos. Nós ficamos sempre à disposição aqui na Embaixada. Obrigada. Muito obrigado, Camila, pela apresentação. Antes de passar a palavra aqui para o colega Almir, da Apex, só relembrar o pessoal que está assistindo, a gente vai disponibilizar, terminando o evento, as apresentações para vocês por e-mail. No final aqui das sessões, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, e aí a gente vai disponibilizar acesso a vocês os microfones para a gente fazer essa conexão, mas também fiquem à vontade de utilizar o chat enquanto isso, caso vocês já tenham alguma coisa para registrar e de dúvida. Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra então para o Almir. Almir, nosso parceiro aqui da Apex Brasil, chefe do escritório lá em Moscou. Almir vai apresentar um pouco sobre o trabalho da Apex em promoção comercial, o que a gente já tem feito para o nosso setor de dispositivos médicos e também apresentar aí alguns dados do setor interessantes aí para a nossa sessão de hoje. Então, por favor, Almir, fique à vontade. Te agradeço novamente pela atenção e disponibilidade. Muito obrigado, José. Quero começar saudando todas as empresas que nos assistem agora e que vão nos assistir depois na gravação. Fazer uma saudação especial ao nosso embaixador Rodrigo Soares pela abertura, pela parceria de sempre. Em nome da secretária Camila Neves, saudar todos os diplomatas brasileiros. Tem uma parceria permanente da Apex Brasil com o SECONS e a Embaixada em geral para essa nossa missão de promover produtos brasileiros aqui na região. Um agradecimento especial à BIMO e em nome da Clarice e do José. A BIMO é uma entidade especial, os associados da BIMO que estão nos assistindo aqui devem ter muito orgulho da sua entidade, porque é daquelas entidades que mais diligentemente cumprem a sua missão. Eu estou aqui na Rússia praticamente desde a abertura do escritório, há 13 anos e pouco, e a presença da BIMO aqui no nosso mercado é uma permanente, desde os primeiros anos em que nós nos encontrávamos uma vez por ano, chegamos a fazer 2 vezes, nas principais feiras, trazendo as nossas empresas, com todos os desafios. Eu acho que a BIMO é, entre todas as entidades brasileiras, aquela que mais perseverantemente trabalha o mercado russo. E a prova é esse seminário que estamos presenciando aqui. Aproveito também para saudar os nossos colegas Ksenia e Ivan, da consultoria WWW. A Ksenia eu conheço há bastante tempo, ela está trabalhando nessa parte de registro, certificação há muito tempo, e ela tem essa vantagem de falar um pouco de português. Então, é um presente do céu aí que a gente tem alguém com essa experiência e que, eventualmente, as empresas brasileiras podem acessar com maior agilidade, maior facilidade. Enfim, eu queria lembrar aqui de que o setor de equipamentos médicos, o Brasil já foi muito forte aqui. Teve um momento em que o nosso câmbio era bastante favorável. Quando nós começamos a trabalhar aqui, eu lembro que as 3 empresas que faziam essas cadeiras, essas soluções prontas para um laboratório de dentista, a Ulsim, a Gnatus e a da Biatlante, hoje em dia 2 delas já se fundiram, mas essas 3 empresas elas tinham representantes aqui, nas principais feiras. Algumas estavam ali com stand próprio, com stand dos seus representantes. Nós tínhamos empresas como Fanem, que tem uma distribuição permanente, uma liderança de mercado. Nós temos assim alguns casos de destaque e história de sucesso, que com o apoio da BIMO se consagraram, né? E eu acho que foram motivadores para que todo o setor prestasse atenção no mercado da Rússia. Esse trabalho da BIMO, ele foi interrompido na pandemia. Nós tínhamos aqui o nosso stand reservado, planejado, desenhado, todas as empresas prontas para viajar para a Rússia, e de repente veio a pandemia, e por 2 anos consecutivos a feira Dental Expo ela não se realizou.
Então, foi nesse momento em que, entrando em contato com os colegas da BIMO, nós resolvemos realizar um projeto online. Vamos tentar diminuir essa frustração das empresas que não puderam chegar e fazer um trabalho assim de B2B, de reuniões de B2B online. E foi uma história de sucesso. Aconteceram 2 rodadas, a primeira delas foi no ano anterior, no ano de 2022. Isso já era depois de a gente ter perdido a feira de 2020 e 2021. Para vocês terem uma ideia, essa rodada online, ela aconteceu, a primeira delas com participação de 11 empresas brasileiras, 38 empresas, 10 empresas brasileiras, 34 empresas da Rússia. Ela é regional, ou seja, essas 38 empresas não foram só da Rússia, essas 34 não foram só da Rússia, elas foram da Rússia, do Cazaquistão, do Uzbequistão, da Armênia, do Quirguistão e da Belarus, porque a Apex Brasil, diferentemente da embaixada, que tem a sua missão restrita à Rússia e ao Uzbequistão, a Apex Brasil ela abrange toda a região da Eurásia. Então, a gente convida distribuidores de todos esses países. Foi um sucesso, nós tivemos 84 reuniões e as empresas ficaram muito satisfeitas, né? Primeiro, porque elas foram muito bem cuidadas, né? Ou seja, em cada reunião a gente coloca um tradutor português-russo, nós agendamos, nós colocamos um monitor que conecta as empresas e certifica que a reunião aconteceu. Se ela não aconteceu, a gente remarca. As empresas são selecionadas, as empresas brasileiras são entrevistadas, catalogadas, tudo em russo, tem uma landing page, ou seja, é um trabalho bem detalhado e que deu frutos interessantes. Ou seja, em função dessa rodada, alguns distribuidores russos que não tinham o Brasil assim no radar, pegaram o avião e foram para o Brasil, para tentar já estabelecer essas relações, vamos dizer, de representação. Em função do sucesso, nós realizamos uma segunda rodada, que aconteceu em março desse ano, com apoio igualmente da BIMO, né, e com aqui a nossa supervisão dos colegas do SECOM, da Embaixada também, a gente trabalha juntos. Nessa segunda rodada foram 11 empresas, 127 reuniões, com 38 compradores desses 6 países que eu mencionei, né, não só da Rússia. Vocês conseguem imaginar 127 reuniões. Elas acontecem ao longo de 3 semanas, um mês, todas com tradução. Em função dessa ativação, digamos assim, do interesse recíproco, a gente teve algumas consequências bastante positivas. Esse seminário, ele é, de certa forma, uma continuidade, né? Porque as empresas começam a fazer questionamentos sobre os aspectos técnicos de certificação, ou seja, é um trabalho que está gerando, vamos dizer assim, está gerando curiosidade, interesse, negócios, né? Os resultados também são visíveis. Algumas empresas declaram quantos negócios eles realizaram durante o evento. Se a gente somar os 2 eventos, deu aqui 3,8 milhões. Né? Isso foi declarado pelas empresas. Então, a gente é bastante satisfeito com isso. Eu estou mencionando esse evento porque é uma forma bastante interessante de a gente fazer essas conexões entre as empresas da nossa região e as empresas do Brasil. Né? Econômica, vocês não precisam investir na viagem para cá, que ultimamente está bastante cara. Eu estou fazendo essa propaganda aqui porque, eventualmente, a gente pode renovar essa parceria com os nossos queridos parceiros da BIMO no ano que vem. Então, aquelas empresas que não participaram dos eventos, eventualmente, quando receberem o convite, vejam com bastante cuidado e atenção. Eu queria dizer para vocês que, graças a esse trabalho e atenção permanente da Associação ABIMO, a dedicação dos colegas do SECOM e aqui o nosso cuidado também com a promoção comercial, esse setor ele sempre teve uma permanência. O Brasil nunca foi forte, né? Quando a gente olha as estatísticas aqui, nós nunca fomos
a gente nunca foi importante, digamos assim, para o comércio da Rússia nesse setor, mas nós sempre estivemos permanentes, sempre tivemos uma presença aqui, nos melhores momentos, 2004, 2005, 2006, onde o Brasil vendia muitas cadeiras de dentistas, onde o Brasil era uma referência muito boa no mercado, a gente tinha ali médias de 5 milhões de dólares. Se a gente atualizar para o câmbio de hoje, isso daria uns 12, 13, 14 milhões de dólares, que é expressivo, mas ainda pouco perto do mercado. Se a gente pegar valor absoluto, as exportações brasileiras do ano passado, elas foram recordes. 6 milhões de dólares. Não é muito, não é muito. Mas é uma tendência interessante de crescimento, que eu acho que decorre desse contexto, dos contextos do conflito na Ucrânia, que impactaram bastante, vamos dizer assim, o negócio dos parceiros tradicionais da Rússia nesse setor, e também decorrente desse esforço recente de promoção que vemos fazendo. Para vocês terem uma ideia do quadro geral na Rússia, eu fiz hoje a pesquisa da estatística da alfândega russa, ou seja, a gente pode pesquisar os dados a partir do Brasil, das exportações que são registradas no momento da partida e também registrar os dados de exportações brasileiras a partir da alfândega russa. Geralmente é um dado um pouco maior, porque aqui eles registram não só as exportações diretas, mas algumas exportações indiretas. Tem alguns terceiros países que reexportam produtos brasileiros para cá. A nossa performance no ano passado, ela foi, segundo os dados russos, de 13 milhões de dólares. As estatísticas, elas nunca coincidem com a brasileira, porque tem aquele shift, né? O Brasil registra no momento da exportação e a Rússia registra no momento que o produto chega, então tem um shift de 2 meses e tem aquelas exportações indiretas também. Mas para vocês terem uma ideia, foram 13 milhões, é pouco, o Brasil está na posição 33, para vocês terem uma ideia, parceiros como o México, que são parceiros da América do Sul, têm uma performance 10 vezes, vamos dizer, 11, 12 vezes superior à nossa, no ano passado. Então, a gente tem um caminho pela frente. Como bem disse o embaixador e reiterou a secretária Camila Neves, esse setor ele é um setor que não está completamente impactado pelas sanções. Sendo bem sincero para vocês, é um dos setores em que mesmo os países que estão aplicando as sanções severas contra a Rússia, eles não perderam protagonismo. Para vocês terem uma ideia, as importações russas no ano passado, elas foram de 4 bilhões e 600 milhões de dólares, 2,3% superiores ao do ano anterior. Desse total, cerca de 65% vieram dos países que estão aplicando sanções contra a Rússia. Ou seja, mesmo os países que estão aplicando sanções, eles continuam atuando no mercado. No ano anterior foi de 72%, o protagonismo deles diminuiu. É claro que os conflitos na Ucrânia começaram em fevereiro, as sanções começaram em março e abril. Esse é um processo progressivo. Se você for ver a estatística do ano que vem, vai ser bem diferente. As exportações dos países que aplicam as sanções, eles vão diminuir e está criando um espaço para o produto de país alternativo. Isso é sensível. Eu falei para vocês do crescimento das exportações brasileiras e do interesse das empresas russas que nos procuram, das empresas que estão viajando para o Brasil por conta própria. Então, existe um deslocamento desses atores principais. Para vocês terem uma ideia, a China cresceu com um protagonismo. No ano passado, cresceu em 25% as exportações deles para cá, eles assumiram a liderança. A Alemanha, que era líder, ela perdeu um pouco, mas continua no mercado. Alguns países, como a França, por exemplo, até aumentaram as suas exportações para cá.
de produtos e equipamentos médicos. Isso no ano passado, mas como eu disse para você, essas estatísticas elas estão se movendo, né? O quadro que a gente vai registrar do período seguinte vai ser muito diferente, porque está tendo realmente vamos dizer assim, um abandono progressivo do mercado da Rússia pelas empresas que atuam, tradicionais fornecedores. Então, há, de fato, uma crescente oportunidade. As empresas, levando em conta esse quadro que eu estou dizendo para vocês, não precisam, nesse setor, ter constrangimentos típicos de outros setores. Tem outros setores em que as empresas têm aquele constrangimento de estarem ocupando o espaço de concorrentes que estão naquela questão das sanções, enfim. Esse é um setor em que ele é considerado, assim, vamos dizer, produtos de natureza humanitária, né, voltadas à saúde humana, ao bem-estar das pessoas. Então, existem empresas do Ocidente mesmo, até fabricando ainda produtos aqui, e elas não têm sido, vamos dizer, molestadas por vamos dizer assim, a sua opinião, a opinião pública de seus países, porque há um entendimento de que esse é um setor voltado ao bem-estar do ser humano, né? Então, é um setor em que, vamos dizer, para vocês, esse é um desafio a menos em relação à maioria dos setores em que a gente está ajudando a promover aqui na Rússia. Eu queria dizer, então, que os desafios são esses que a secretária Camila mencionou, né, a questão da logística. A logística é um problema terrível nesses dias, né, porque em alguns setores, por exemplo, uma empresa que quer mandar um par de calçado como amostra para cá, tem muita dificuldade, porque a DHL, a FedEx, os correios tradicionais não estão funcionando. Então, para alguns setores, isso é realmente quase um impedimento, né, para o fluxo do comércio. Mas, nesse setor, pelo fato de ser produto de alto valor agregado, né, ninguém vai exportar um container de próteses dentárias, né, são algumas caixas que podem ser destinadas para algum país vizinho, ou então mesmo para a Rússia, por ser um produto de natureza humanitária, não vai ter obstáculo, eventualmente, para um transporte aéreo, não sei, ou o seu parceiro na Rússia vai te indicar a solução, né? Exporta para o Cazaquistão, exporta para a Geórgia, tem uma base operacional e eu vou buscar esse produto lá, né? Como a gente não está falando de um container ou 10, eu acho que a logística ela é menos problemática nesse setor do que é na grande maioria dos outros setores que a gente está lidando aqui, que tem sido quase um impedimento. A questão bancária é uma questão também em que cada empresa russa está criando a sua solução. Eu converso muito, por exemplo, com o pessoal da Amendoim, que atua aqui na Rússia há bastante tempo. Eles me reportam quase que semanalmente que não estamos tendo problema, né? Ou seja, o recurso está chegando com um pouco de atraso, mas isso não se reproduz para todos os outros setores, né? Porque hoje em dia, para uma empresa russa abrir uma conta em dólar ou em euro, aqui na Rússia é difícil. Os bancos que estão no sistema SWIFT são poucos os que estão aceitando novos clientes, né? Então, eles têm que usar a imaginação para como fazer esse pagamento, às vezes de uma maneira triangularizada aí, através de um terceiro país, Turquia, Cazaquistão, Geórgia, mas essa solução, ela geralmente vem do parceiro russo, né? Dificilmente a empresa brasileira vai prover esse tipo de solução, porque vocês estão muito distantes do problema aqui, né? Até mesmo Embaixada e Apex, a gente também não é uma fonte de soluções, a gente observa o que o mercado como ele se acomoda e tenta, às vezes, passar informações para vocês, mas essa é uma tarefa dos empresários da Rússia e da região. Bem, senhores, eu acho que já ocupei o meu tempo aqui. Eu queria dizer que a nossa embaixada e a Apex Brasil, nós estamos à disposição de vocês. Eu não sei se todos têm aqui o meu contato, o contato da nossa equipe. Eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês possam endereçar as suas dúvidas.
E, mais uma vez, lembrando, esses eventos online que nós realizamos, 2 deles no setor de equipamentos médico-odontológicos, nós temos realizado em vários outros setores, a 10ª rodada está acontecendo agora, nesse momento, no setor de produtos PET. Nós podemos reeditar uma rodada online, caso a gente identifique, com o apoio dos nossos parceiros da BIM, o interesse das empresas brasileiras, tá bom? Então, caso você se interesse por esses eventos, eu tenho aqui os relatórios, a gente tem informações para passar para vocês, escrevam, se informem e se preparem para uma provável edição futura do evento. Quero mais uma vez agradecer a todos, desejar boa sorte, bom seminário. Obrigado. Muito obrigado, Almir, pelas palavras. De fato, os eventos aí que temos feito com a Apex foram bem exitosos. Temos recebido aí feedbacks positivos das empresas que participaram. Rússia foi e continua sendo um país alvo aí para o nosso projeto de exportação. Então, com certeza voltaremos a trabalhar com vocês aí nos próximos anos, nos próximos meses, planejando alguma ação, voltando a participar das feiras aí que tem no território russo. Muito obrigado mais uma vez. Dando continuidade à programação do nosso seminário, vou passar a palavra agora para os colegas Ivan e Ksenia, da World Wide Bridge, que vão falar um pouco para a gente sobre regulatório de dispositivos médicos aí no território russo. O senhor Ivan vai conduzir a apresentação e, como o Almir já até comentou, a Ksenia fala português e vai fazer aí uma tradução da fala do Ivan, já que ele não fala português. A apresentação vai estar em inglês e, lembrando novamente, a gente vai passar para vocês aí todas as apresentações e os conteúdos logo após terminado aí o evento. Ksenia, por favor, fica à vontade. Tá. Bom dia a todos. Antes de começar a nossa apresentação, queria contar uma pequena história. Como eu aprendi português. Quando eu tinha 17 anos, eu era intercambista pelo Rotary, de norte e oriente da Rússia, Magadan, se chama a cidade pequenininha, no lado Pacífico. Eu fui para o Brasil e morava perto de São Paulo, no lugar se chama Alphaville, eu acho que todo mundo conhece no Brasil, e estudava na escola e aprendi a falar português lá. E quando eu voltei do Brasil, eu falava bem, mas minha gramática não é tão boa, né? Falo bem, mas preciso ainda aprender mais gramática portuguesa. Aí eu queria trabalhar muito e escrevi na Embaixada Brasileira, em Moscou, falando que eu sou uma tradutora excelente. E pedi me colocar na lista dos tradutores. E quando vem alguém do Brasil, eu morava em São Petersburgo, por favor, me manda os clientes. Todo ano eu recebia uma empresa brasileira. Eu fui super feliz e trabalhava também com esse canal nas feiras de produtos em Moscou. Isso foi 20 anos atrás. Hoje eu tenho já 13 anos a empresa que trabalha com estrangeiros na área das certificações e meu sonho era sempre desenvolver trabalho com o Brasil. E eu acho nesse momento é uma boa oportunidade de fazer isso, porque os russos brasileiros são povos muito amigos, se gostam muito, e eu acho que nossa função aqui é só ajudar para todos quem tem esse interesse de exportação fazer isso. E eu quero apresentar meu parceiro, Ivan. Ele é expert na área de registro da medicina. E também aqui tem a Cíntia Maria da Silva, ela mora em São Paulo, ela é nossa representante no Brasil.
Então, quero passar agora a palavra para Ivan. Eu vou tentar traduzir, mas se tenho dificuldade, eu vou pedir ajuda às vezes. Mas eu acho que isso é melhor do que eu vou falar inglês perfeitamente, né? Porque nossa auditora é brasileira, tá? Ivan, тебе слово. Микрофон. Да, всем добрый день. Hello, dear colleagues. Ксения, включи тогда, пожалуйста, презентацию. Точно. Секундочку. Я так понимаю, что ты уже представила, тогда можно сразу со второго слайда начать, да? Ага. Так? Угу. Да. Итак, всем добрый день. Начну с небольшого представления нашей компании, продолжу за Ксенией. Итак, наша команда уже более 10 лет занимается регистрацией медицинских изделий иностранного производства и в том числе и российского. Мы точно знаем, как зарегистрировать ваше медицинское изделие и сделать данный процесс максимально простым. Uhum. Então, nós temos grande experiência, 10 anos no registro da medicina. É um processo bem complexo, mas a gente sabe fazer isso mais leve para vocês. Да. Следующий слайд. Uhum. За время существования нашей компании мы успели получить уже более 150 регистрационных удостоверений на зарубежные, по большей части, медицинские изделия, ну и в том числе и на российские, а также написали множество различной документации на медицинские изделия, организовали большое количество испытаний. И наша команда готова взять на себя весь процесс регистрации ваших медицинских изделий от начала и до конца. O Ivan, ele já registrou 150 produtos e fez muitos testes na área de medicina e trabalhamos com distribuidores russos e também diretamente com produtores estrangeiros. Inclusive, já fizemos projeto com uma empresa brasileira на área de медицина. Следующий. В работе мы всегда руководствуемся открытостью, индивидуально подходим к каждой задаче и к каждому нашему заказчику, соблюдаем полную конфиденциальность. Trabalhamos muito individualmente e nosso princípio somos muito abertos e honestos. E sempre chegamos até o resultado, vamos até o fim do registro. Итак, позвольте начать. Сейчас на экране вы видите план нашей части вебинара. Мы постарались уместить максимум информации в отведенное нам время. Итак, мы ответим на такой вопрос: какие выгоды дает компании наличие регистрационного удостоверения, из каких этапов состоит процесс получения регистрационного удостоверения. Разберем все действующие на текущий момент правила и постановления регистрации, а также ознакомим вас со списком документов, необходимых для того, чтобы начать процесс регистрации. Aqui, plano curto, o que nós contamos para vocês hoje, e queremos também falar sobre esses regulamentos que são muito importantes, são novos, tem algumas aventuras para vocês, e sobre qual é o pacote de documentação vocês precisam dar,
e outras outras detalhes que nós queremos abrir para vocês. Далее. Итак, наличие регистрационного удостоверения в России обязательно при продаже медицинских изделий и дает возможность производителю участвовать в официальных государственных тендерах на закупку медицинских изделий больницами, поликлиниками и частными клиниками. А также на ряд медицинских изделий наличие регистрационного удостоверения дает частичное или полное освобождение от налога. Cênia, seu áudio Не está слышно. Desculpa. Registro da medicina é obrigatório para produtor, mas depende também quem faz, ou produtor, ou distribuidor, ou juntos, tem vários esquemas. Tem esse registro também dá oportunidade de participar nos concursos públicos para hospitais na Rússia. E também alguns produtos da medicina, eles não precisam pagar a taxa, mais depois de pandemia. Далее. Правильно. Итак, регистрацию медицинских изделий по всем действующим правилам можно разделить на 3 основных этапа. São 3 etapas para fazer registro. Первый этап – это основной этап процедуры регистрации, этап подготовки документации. На данном этапе наши эксперты будут анализировать предоставленную вами документацию и приводить ее в соответствие российским правилам. Очень важно подготовить документацию максимально качественно, тогда будет меньше вопросов со стороны Росздравнадзора. So, primeira etapa, nós pegamos toda a documentação, estamos preparando a pacote dos documentos com o lei da Rússia e usamos experts para isso, expertos da medicina. Então, essa etapa muito importante no início, porque depende como foi preparado esse pacote. Então, quando nós fizemos a avaliação do projeto, nós preparamos a primeira etapa e commercial offer nós estamos fazendo para essa etapa. Второй этап – это этап организации и проведения лабораторных испытаний. Лабораторные испытания при регистрации должны проводиться только в российских аккредитованных Росздравнадзором лабораториях. Количество образцов, которые необходимо предоставить на испытания, определяет лаборатория. Зарубежные протоколы испытаний также можно предоставить, но их наличие не освобождает от необходимости проведения испытаний в России. Всего проводится несколько видов испытаний, такие как технические испытания, испытания на электромагнитную совместимость, токсикологические испытания, клинические испытания. Все зависит от медицинского изделия. Стоимость и сроки испытаний определяются лабораториями и зависит от количества вариантов исполнения медицинского изделия, а также от количества материалов, контактирующих с кожей человека. No segundo etapa, tem vários testes
nós podemos usar só laboratórios que estão acreditados com Roszdravnadzor. E os testes que nós fazemos são testes técnicos, compatibilidade eletromagnética, ensaios toxicológicos e clínicos. Muito depende tudo de produto da medicina que vocês querem registrar. Третий этап – это этап регистрации медицинского изделия в Росздравнадзоре. На данном этапе происходит подача собранного комплекта документов в государственный орган, отработка его запросов и вопросов, а также получение самого бланка регистрационного удостоверения. Сроки рассмотрения четко прописаны в правилах и зависят от постановления. И, как правило, они, естественно, соблюдаются государственным органом. Então, a terceira fase, quando já nós pegamos todos esses documentos, testes, já vou para Roszdravnadzor para receber o registro final. Давай дальше. Да, дальше. Итак, начнем с регистрации по правилам ЕАЭС. На слайде отмечены основные моменты и особенности регистрации по данным правилам, по которым можно получить... Что? Кто-то что-то говорил? Нет? Нет, ну, да скажи фразу, я переведу. Случайно. Значит, по данным правилам регистрации можно получить единое одно регистрационное удостоверение, которое будет действовать в 2, 3 или в 4 или во всех странах Союза ЕАЭС. На текущий момент в Союз ЕАЭС входят такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Aqui nós estamos falando sobre registro que vale não só para a Rússia, mas para outros países do Eurasian Union. Essa união inclui outros países como Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão, Quirguistão e a Rússia. É processo mais complexo, mas quando vocês já têm esse registro para todos esses países de uma vez, vocês conseguem vender nessa união. Antes desse momento, nós estávamos falando só do registro da Rússia. Agora estamos falando do registro da União. Основной особенностью данных правил является необходимость прохождения инспекции производства со стороны Росздравнадзора для производителей медицинских изделий классов риска 2А стерильные, 2Б и 3. Para a classe 2, 3, precisa fazer inspeção de área de produção lá no Brasil. Só que depende também se essa inspeção vai ser vai ser fisicamente ou online. Инспекция производства может быть проведена как в формате офлайн, так и в формате онлайн. Это определяет экспертная организация Росздравнадзора. Quem decide como vai ser essa inspeção resolve o time dos experts do Roszdravnadzor. Сроки регистрации по данным правилам выше стандартных, так как здесь рассматривают несколько стран Союза, так как документы рассматривают несколько стран Союза. И
tempo para fazer esse registro vai ser maior, porque aqui participam esses 5 países, por isso o processo também já é mais complicado. Также и стоимость лабораторных испытаний здесь идет выше стандартных, поскольку проверяются стандарты, указанные во всех странах Союза. Por que é complexo esse processo também? É mais complexo do que só a Rússia, porque eles evoluem os standards de cada país que tem. Porque, apesar de ser numa união, cada país tem as regras deles. Можно перейти к следующему. Então, os testes também são mais caros. На данном слайде вы можете увидеть особенности регистрации по постановлению правительства номер 430. Vamos conversar agora sobre esse regulamento que foi feito do nosso governo russo para a indústria da medicina. Данные правила регистрации были выпущены в начале пандемии и продолжают действовать до сих пор. По ним можно регистрировать изделия, только входящие в список к данному постановлению. Как правило, сюда входят изделия, связанные с ковидом и реабилитацией после него. По запросу мы можем предоставить вам перечень изделий, которые можно регистрировать по данному постановлению. Então, esse regulamento tem a lista dos produtos que estão conectados com Covid e depois reabilitação depois da Covid. Essa lista dos produtos nós podemos também enviar para vocês estudarem se produtos da empresa tem nesse regulamento. E registro dos produtos que tem nessa lista é mais leve. Регистрационное удостоверение, полученное по данному постановлению, будет действовать, как отмечено на слайде, до 01.01.2025 года и выдается только на конкретную серию или партию изделий. Размер данной партии устанавливается самим производителем. Então, esse registro só pode ser feito para uma delivery do produto, e esse registro pode ser usado só até 1º de janeiro de 25. Сроки получения такого регистрационного удостоверения значительно меньше, как вы видите на слайде, поскольку лабораторные испытания делаются не по стандартной, а по типовой сокращенной программе. E o preço é bem mais barato, custa 300.000 rublos, que dá mais ou menos $3.000 e pouco. E também o tempo demora até 6 meses e não precisa fazer aqueles testes com todas as proceduras, testes são mais leves. Можно переходить к следующему. Да. Регистрация по постановлению номер 299. Данное постановление также было выпущено во время начала пандемии и продолжает действовать до 31.12.2025 года.
по ним можно регистрировать точно так же только те медицинские изделия, которые находятся в перечне и входят в список данному постановлению. И здесь точно так же изделия, связанные с ковидами, однако здесь присутствуют только средства индивидуальной защиты, то есть такие изделия, как халаты, перчатки, маски и так далее. На слайде можно увидеть особенность регистрации по данному постановлению. Essa é uma outra lista, uma outra lei que cabe produtos da pandemia, como luvas, máscaras, roupas de banho, então tudo produto de proteção individual. E também esse registro dura até fim do ano 25. E também o registro é mais leve. По данным правилам, как мы видим на слайде, сначала готовится документация, после чего она сразу подается в Росздравнадзор и выдается регистрационное удостоверение, а только уже затем, в течение 150 рабочих дней, необходимо провести лабораторные испытания и подать их результаты в Росздравнадзор. Если не сделать это вовремя, то регистрационное удостоверение будет аннулировано. А перечень изделий, которые можно регистрировать по данному постановлению, мы также можем предоставить вам по запросу. Então, aqui, primeiramente, nós preparamos esse file com todos os documentos para dar no Roszdravnadzor. Depois nós recebemos esse registro e depois do registro já fazemos testes. Quer dizer que já nós temos registro, mas durante 150 dias nós precisamos fazer testes. E é importante fazer esses testes, porque senão eles automaticamente vão cancelar esse registro. E aqui também a primeira fase demora 2 meses, segunda fase 6 até 8 meses. E custo um pouco mais caro do que o primeiro. Далее. Итак, следующее постановление... Нет, назад на один. Итак, следующее постановление – это постановление правительства номер 552. Это самое последнее и новое постановление, которое было выпущено правительством России. Оно было выпущено после введения санкций, упрощает и значительно ускоряет процесс регистрации медицинских изделий. Опять-таки только тех, которые входят в перечень. На текущий момент данный перечень насчитывает более 1800 различных медицинских изделий. И самое главное, данный перечень обновляется ежемесячно, то есть в него все добавляются и добавляются новые медицинские изделия. На слайде описаны особенности регистрации по данному постановлению. Nós temos uma nova lei depois de sanções. Esta lei tem lista mais do que 1.800 produtos da medicina e que também faz processo mais fácil. E esta lista ela está se aumentando mais и mais todo dia. Значит, регистрация медицинских изделий первого класса риска здесь происходит точно так же, как по 299-му постановлению. А вот регистрация медицинских изделий, входящих в перечень классов риска 2, 2Б и 3, происходит таким же образом, как по 430-му постановлению. То есть вот данные правила, они некий такой гибрид, который в себе совмещает и 299 и 430, но распространяется на отдельные виды изделий.
Вот так немножко запутанно, но работает. Quero dizer uma piada, que primeiro a Rússia faz tantas complicações, depois eles tragam mais regras que já fazem esse processo mais leve. Então, esse primeiro classe de risco, como foi no lei 430, e esse classe de risco 2 e 3, como foi na lei 299. Então, isso hibride um pouco, né, de receber esse registro também é mais leve. Регистрационное удостоверение по данному постановлению, сейчас, секундочку, да, выдается точно так же изначально сроком действия до 01.01.2025, однако данное постановление предусматривает возможность сделать полученное регистрационное удостоверение бессрочным. Что-то не поняла. Ну, вот так, возможно. Ладно, давай перейдем далее. Потом, в принципе, там это расписано. Если что, мы индивидуально обсудим. Давай следующий, да. Итак. Introduzir que aquele até esse registro vale até 1º de janeiro de 25, mas depois a gente vai explicar nos outros slides que ele pode ser também sem validade. Yes. Итак, вот мы подошли к основным правилам регистрации в России. Это самые распространенные и самые, да, так скажем, понятные правила регистрации, по которым происходит регистрация, ну, наверное, практически всех медицинских изделий в России. Данное постановление и правила действуют с 27 декабря 2012 года. Недавно они были продлены до 31 декабря 2025 года. По данным правилам можно регистрировать абсолютно любое изделие. Главное, чтобы оно было медицинским. И регистрация происходит здесь стандартно в те 3 этапа, которые ранее мы вам озвучивали. Здесь нет никаких особенностей или ограничений по выбору лаборатории. Можно регистрировать любое медицинское изделие. Главное успеть подать комплект документов до 31.12.2025. И регистрационное удостоверение здесь выдается бессрочно. Esta lei é antiga, nós sempre trabalhávamos com esse regulamento, e aqui o Ivan falou que é importante, se nós queremos fazer esse registro com esta lei, lei geral, nós precisamos aplicar até fim de 25, ano 25. E pelo este esquema, demora mais ou menos 1 ano para receber o registro. Итак, далее. На текущем слайде можно увидеть список документации, которую необходимо изначально предоставить иностранному производителю и его уполномоченному представителю на территории России. Это общий список документов, он подходит под все постановления регистрации. В ходе работы мы всегда организуем перевод данной документации на русский язык, адаптируем ее под правила регистрации в России, проверим юридические документы и предоставим дальнейшие инструкции по ее заверению. Então, esta é a lista dos documentos que precisam preparar antes de começar todo o processo. Nós também ajudamos a fazer tradução para a língua russa, e precisa também ter uma empresa na Rússia que
vai aplicar. Quer dizer que tem que ter um distribuidor ou representância da empresa na Rússia. На текущем слайде вы можете увидеть основной перечень работ, которые мы выполняем в рамках договора на регистрацию медицинских изделий. Здесь описано все, что необходимо сделать для того, чтобы вы получили свое регистрационное удостоверение. По сути, мы делаем следующее. Мы адаптируем всю документацию под российские правила, организуем и для вас и проводим лабораторные испытания, подаем комплект документов в Росздравнадзор, отрабатываем их вопросы, получаем и передаем вам регистрационное удостоверение. То есть берем на себя полностью весь процесс сопровождения. O que nós fazemos, aqui está escrito toda a lista do nosso trabalho. Em geral, nós adaptamos os documentos do Brasil para pacote dos documentos aqui na Rússia, como precisa ser. Fazemos testes e aplicam para Roszdravnadzor. Чтобы получить индивидуальную консультацию или коммерческое предложение на регистрацию вашего медицинского изделия, просто пришлите нам информацию по вашему медицинскому изделию или документацию, которая uказана на слайде. При необходимости мы, безусловно, можем заключить соглашение NDA. Se vocês querem evoluir quanto vai custar esse registro aqui na Rússia, vocês podem mandar nome do produto, algumas documentações. Se precisar assinar o NDA, também podemos fazer. На данном слайде вы можете увидеть наши контакты. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое, что уделили нам свое внимание. Будем рады видеть вас в рядах наших клиентов и очень надеемся, что вам было интересно. Aqui, nossos contatos. Vocês podem escrever para nós qualquer contato vocês veem aqui. E esperamos que foi interessante, que nós apresentamos. Se tem perguntas, nós estamos prontos para responder agora. Thank you, Ivan. Thank you. Ksenia. Pessoal, agora a gente pode abrir um espaço aqui de perguntas e respostas. A gente pede para quem for fazer alguma pergunta, utilizar o recurso aqui do Zoom de levantar a mão e a gente vai liberando aqui os microfones para vocês fazerem, ou caso queiram, fazer aqui pelo chat. Ksenia, começando aqui com um comentário já do Flose, da empresa Fanning. Ele te parabenizou pelo seu português, falou que você fala muito bem português. Obrigada. Porque eu gosto do povo brasileiro, que eles são, dá apoio muito. Exato, ele falou, não se preocupe aqui com a gente sabe gravar. Obrigada, José. Ainda o Flose faz uma pergunta aqui, se o Almir da Apex ou o pessoal da Embaixada, a Camila, podem fazer uma apresentação, uma breve fala sobre o cenário futuro da guerra. Muito se fala sobre isso na mídia, inclusive uma participação do Brasil aí como terceira parte para a celebração de acordos de paz. Então, se vocês puderem falar brevemente sobre como vocês vislumbram aí os próximos meses relacionados a esse cenário da guerra. Enquanto isso, outras pessoas podem ir colocando suas perguntas. Camila, talvez você possa começar comentando sobre isso. Oi, bem, acho que sobre a guerra, assim, na verdade, sobre o conflito hoje que existe ali,
algumas observações. Existe o pessoal aqui na embaixada, a gente divide um pouco o trabalho entre nós. Nós temos o pessoal do setor político que acompanha um pouco mais de perto os desdobramentos e os discursos e o cenário no campo de batalha em si. Eu não estou entre essas pessoas. O que eu sei, eu posso compartilhar, é que existe sim, claro, um apoio do Brasil, que as partes envolvidas encontrem algum tipo de acordo diplomático, porque, enfim, como a maioria dos países, nós gostaríamos de ver essa questão finalizada com a menor quantidade de perdas humanas, mas esse é as questões, as decisões, os cenários ser traçados ao redor disso, eles acontecem sobretudo em Brasília. Isso é um trabalho de futurologia que acho que mesmo os colegas em Brasília, assim, é bem difícil de fazer. Então, o que eu posso compartilhar é um pouquinho talvez, o testemunho pessoal estando aqui, que o que eu vi, quando a gente olha as imagens, tal, nós temos a sensação que Moscou é uma cidade extremamente perigosa, que a guerra está acontecendo exatamente aqui, e nós conseguimos caminhar na rua com tranquilidade. Eu vim para cá com minha família. Sim, isso eu consigo compartilhar para vocês. Eu não sinto, pessoalmente, não falando em nome do Itamaraty, não me sinto insegura estando aqui neste momento. Agora, o que isso significa para a frente de batalha? A frente de batalha está a alguns quilômetros. A Rússia é um país imenso, como nós somos. A frente de batalha não está aqui na capital, está um pouco mais à frente. Nós acompanhamos os discursos, tudo, mas o trabalho de futurologia, a mim não cabe, infelizmente ou felizmente. Talvez o Almir consiga fazer esse exercício de uma maneira melhor. Ele está aqui, ele viu várias fases da Rússia, inclusive ele esteve aqui. Almir, eu vou entregar a sua idade, você esteve aqui na União Soviética. Então, assim, talvez ele consiga fazer um testemunho muito mais assim, interessante e compartilhar a experiência de uma maneira muito mais qualitativa do que eu posso. Almi, você quer comentar alguma coisa? Ou eu passo aqui para a próxima pergunta? Eu vou fazer a próxima pergunta, então, para o pessoal aqui da World Wide Bridge. Ksenia, o Flose pergunta: o registro feito por um distribuidor russo do nosso produto pode ser utilizado por outro distribuidor, importador? É bom que não foi a pergunta da guerra para мí. Иван, вопрос такой. Когда есть уже мы зарегистрировали, да, на наше имя, например, другой дистрибьютор может использовать этот документ? Вань, включи микрофон. Да, извините. На текущий момент, да, может использовать, но наш регулятор работает над тем, чтобы в ближайшем будущем использовать регистрационное удостоверение мог только тот уполномоченный представитель производителя, который указан в документации. Então, hoje em dia, sim, pode. Só que eles estão trabalhando com esse assunto para não poder. Só quem foi autorizado, para quem foi registrado, aí essa empresa só pode usar. Maravilha. E aí, no caso, se um novo distribuidor passa a oferecer o produto da empresa, a empresa tem que fazer um novo registro em nome desse outro distribuidor. А что, Вань, если, получается, еще следующий клиент захотел продавать эту продукцию, то он что, должен сделать новую регистрацию? Нет, одно и то же медицинское изделие от одного и того же производителя не может быть зарегистрировано дважды. По сути, получается только эксклюзивный дистрибьютор, который может это продавать. Да, ему надо будет обращаться к эксклюзивному дистрибьютору и закупать у него продукцию. То есть и производитель должен будет его направить к своему представителю в России. Ага.
А получается, а сейчас выписывают доверенности какие-то? Ну, естественно, производитель выдает доверенность на уполномоченного представителя производителя, и его информация о данном уполномоченном представителе прописывается как в технической документации, так и в инструкции, так и на упаковке медицинского изделия. Окей. Плюс между российской компанией и производителем должен быть заключен, естественно, дистрибьюторский договор, где уже оговариваются вот эти все юридические моменты. А как другая компания сейчас может тогда продавать? Ну, вот мимо дистрибьюторского договора. Это неправильно, поэтому вот я сказал, Sim, что... да, я поняла. O problema hoje que existe, que, por exemplo, vocês fizeram o registro dos seus produtos com teu representante, tudo oficial. Nome do apresentante está escrito lá na documentação, dentro. Só que, como existe problema hoje, que qualquer cliente outro pode pegar esse registro usando no registro, esse registro é público, né? Ele pega e começa a vender sem licença. Então, agora eles estão desenvolvendo lei para ninguém poder fazer isso, outros clientes. Só tem que ter um distribuidor exclusivo, tem contrato para ele poder vender e ele quem pode usar esse registro. É, Maravilha. Responde também aqui a outra pergunta do Renan. Automaticamente aí vai virar exclusivo quando eles concluírem esse processo. Então, você fazendo o registro no nome de um distribuidor, ele automaticamente vai ser exclusivo e só ele vai poder comercializar seu produto lá. Uma outra pergunta, Evandro, da MagnaMed. Há necessidade de todos os documentos a serem enviados para registro serem apostilados? Se todos têm que ser apostilados? Документов. Иван, все документы должны быть апостилированы или нет? Апостилируются юридические документы, которые были отмечены в списке словом «апостиль», а техническая документация на медицинское изделие, она либо апостилируется, либо может заверяться нотариально. Ну, наши эксперты в ходе работы все инструкции вам дадут, что как нужно заверять. Lá tinha slide, nesse slide está escrito qual documento tem que ser apostilado. Então, todos os documentos jurídicos têm que ser apostilados. Os documentos técnicos, não. Então, durante o trabalho, a gente vai pegar, vai dar consultoria, o que precisa fazer apostila, o que não. Maravilha. Uma outra pergunta também para vocês. Posso aplicar o registro de um produto já feito na Rússia para os restantes dos membros da Euroásia? Ou seja, você já tem um registro, você pode aplicar ele para os restantes países ou deve ser feito um novo? Иван, а если, например, есть регистрация, да, уже РУ, хотят дальше сделать на Евразийский союз эту же продукцию, то как это будет происходить? Если то это нужно заново регистрировать медицинское изделие, потому что уже имеющееся регистрационное, оно только по правилам России действует. Если вы хотите зарегистрировать по правилам ЕАЭС, то нужно проходить регистрацию по правилам ЕАЭС. То есть точно так же... никак не помогает это российское? Никак абсолютно. Потому что российские правила – это российские правила, а правила ЕАЭС – это правила ЕАЭС. Они едины на все 5 стран. Они никак не пересекаются. Ok. Nós precisamos dividir esses dois processos. Rússia é Rússia, a União da Eurásia é outra coisa. Para fazer esse novo registro para a União Eurasiática, nós precisamos entrar no todo o processo de novo. Eu perguntei ao Ivan se ajuda esse registro russo
fazer mais simples o registro da União, aí ele falou não. Infelizmente, não ajuda nada. Nós pegamos toda a papelada de novo e entramos no processo de novo. Sênia, nesse caso, não seria então mais interessante para a empresa brasileira registrar já para a União Econômica Eurasiática, e o registro já valeria para todos os 5 países? Uma перgunta para o Ivan, se você traduziu, eu traduzo, Иван, não sei. спрашивает, ну, как бы, ты что советуешь? Все-таки, как бы, для бразильского производителя все-таки лучше сразу податься на вот этот вот союз. Вообще, какая практика, да? Есть ли уже действительно выпущенные документы, и действительно ли это реальная история вот на сегодняшний день туда сразу податься? Смотрите, да, полученные регистрационные удостоверения по правилам ЕАЭС, они есть, но их мало. Там порядка 15 регистрационных, начиная с 2016 года. Да, то есть данные правила, они не пользуются популярностью, по ним довольно-таки большое количество отказов в регистрации. Вот, поэтому если в первую очередь для производителей интересен именно российский рынок, да, в качестве рынка сбыта продукции, то я бы рекомендовал регистрировать по российским правилам, а именно по постановлению 1416, потому что это будет быстрее, дешевле и проще. Но если вам не так сильно важны сроки регистрации и стоимость, и все-таки интересны другие рынки, то, безусловно, лучше рассматривать правила ЕАЭС, потому что вы, по сути, один раз пройдете процедуру и получите один бланк. Как правило, зарубежные производители из всех стран Союза ЕАЭС рассматривают только 3 страны – Россия, Белоруссия и Казахстан, поскольку рынок сбыта в Киргизии и в Армении очень маленький. Но тут, безусловно, нужно анализировать этот рынок, да, со стороны производителей и понимать, насколько его продукция может быть в этих рынках востребована. А облегченных процедур там нету, да, вот как вот в России? Нет, в ЕАЭС облегченных процедур никаких нет, только одни единые правила. Ну, плюс есть отдельные, смотри, Ксения, плюс есть отдельные правила регистрации в каждой стране. В каждой стране. Да. Они тоже более легкие, чем все вместе, да? Да. Tem que definir a estratégia do marketing da empresa e entender qual a melhor opção, ou fazer esse grande registro para todos os países, que é mais difícil, mais caro, tempo leva maior, e desde 2016 foi registrados só 15 empresas até hoje. Ou, se vocês olham só a Rússia, por exemplo, e querem entrar mais rapidinho para a Rússia, já começar vendendo, é melhor começar com Rússia. Então, também tem regras individuais em cada país. Por exemplo, países maiores, Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. No Cazaquistão e na Bielorrússia tem regras deles também. Dá para aplicar o registro só do Cazaquistão, por exemplo. Só do Bielorrússia também. Então, tem várias opções. Eu acho que é melhor contar tudo, olhar esses mercados, depende do produto muito, qual é a possibilidade de venda, e depois tomar a decisão para a empresa melhor. Perfeito, Xênia. Uma outra dúvida. Renan pergunta: eu posso ter um distribuidor exclusivo para uma parte do meu portfólio de produtos e outro distribuidor para outros produtos? Ou necessariamente um... Иван, вот тут такой вопрос. Разные линейки продуктов есть в компании, и они могут, например, для этого выбрать разных дистрибьюторов и сделать разные регистрации.
Да. Да, sim, pode. Perfeito. A Kátia, da Aliage, faz duas perguntas. Ah, bem, aqui eu acho que eu posso fazer dar um contexto. A Kátia fala da empresa Aliage, que é de produtos odontológicos. E a Aliage é hoje um grupo de uma fusão aí de várias empresas, Natus, Deviatlante e Sail. Uhum. E ela pergunta, o registro feito em nome da empresa antes da fusão pode ser alterado para a empresa atual? Por exemplo, antes o registro era em nome da Gnatus. Ele pode ser alterado para a Aliage, que é o nome atual do grupo? Quer dizer que o registro foi feito para Gnatus e Isso, agora eles são parte do Aliage. E não isso. foi ainda escrito, né, no registro. Não. Kátia, eu posso te habilitar aqui, caso você queira comentar, fica à vontade de usar o microfone. Oi, bom dia, Oi, Kátia, tudo bem? tudo bem você? Não, ainda não foi alterado. Por exemplo, esse que acabou mostrando na apresentação, ele ainda se mantém no nome da Gnatus. Мгм. Вань, в общем, Гнатус вошло в группу Алиаш, еще это нигде не было прописано, да, Мгм. в регистрационном удостоверении. И вот в этом случае как быть? Им же надо как-то изменения внести. Если что, еще раз в начале. Ну, Гнатус стала частью как бы группы компании Алиаш. Мгм. Мгм. Теперь нужно, получается, в регистрационное удостоверение внести Да, внести Алиаш. изменения. Да, совершенно верно. Если одна компания вошла, так скажем, в альянс в состав другой, а у нее ранее было регистрационное удостоверение, то в это регистрационное удостоверение надо внести изменения по части там, производителя, да, его наименования. Насколько сложная эта процедура и как бы примерно там очерети сроки и деньги? Ну, в среднем это несложная процедура, она, значит, проводится без экспертизы, в среднем занимает 2-3 месяца. Это с учетом подготовки документов, заверения документов и подачи рассмотрения в Росздравнадзоре. Да? То есть в среднем 2-3 месяца. По стоимости наших услуг и госпошлина будет стоить, это все вместе будет стоить порядка 150 тысяч рублей, но без учета там перевода, заверения документации. Понятно. Да. Então, para fazer esses como fala? Изменения. Альмир, помоги мне, пожалуйста. Да, изменения. Para fazer a correção no documento. Correção dos documentos custa bem barato, mais ou menos $1.500, demora 1 até 3 meses e tem que fazer algumas papeladas lá. Então, isso é só correções, né? Perfeito. Há uma dúvida que talvez a Camila da Embaixada possa ajudar, o Alessandro, da Fênix. Ele gostaria de saber se há algum acordo comercial entre Brasil e Rússia que facilite o comércio, tenha taxas de importação menores ou nulas, visto que na concepção dele, o frete do Brasil até a Rússia dificulta as vendas por ser mais caro por conta da distância geográfica. Oi, José. Bem, nós podemos averiguar e revisar, mas até onde eu sei, não existe nenhum tipo de acordo preferencial de tarifas para nós. O que nós temos visto, não lembro, pelo menos de cabeça, vamos verificar e de qualquer forma enviamos para você, mas assim, de cabeça eu não lembro de ter nenhum tipo de tarifa preferencial. O que nós temos visto em alguns setores é a introdução de uma espécie de tarifa punitiva para os países que os russos classificam como não amigos. Na parte de dispositivos médicos, eu não lembro, talvez o Almir lembre, saberia responder melhor, eu não lembro de ter visto nenhum tipo de anúncio nesse sentido.
Isso aconteceu semana passada em relação, por exemplo, à importação de vinhos, que nós, Brasil, seguimos com uma tarifa que era de 12,5%, e os países que os russos denominam como não amigos passaram a ter que pagar uma tarifa de 20%. Agora, isso na parte de dispositivos médicos eu não vi. Assim, embora exista uma certa disponibilidade a mais, procedimentos simplificados, uma preocupação de garantir a manutenção dos equipamentos que aqui estão, de reposição de peças, mas sim, a questão do frete também continua. Agora, eu, de novo, não sei especificamente dizer para o setor médico, mas o governo russo tem estabelecido condições favoráveis ou preferenciais para a importação de algumas coisas e para os importadores deles aqui de alguns produtos. A gente teria que fazer daí uma pesquisa um pouco mais direcionada para poder responder se os dispositivos médicos ou quais deles teriam esse tipo de benefício. Certo, entendido. A segunda pergunta... desculpa, Almir, você quer completar alguma coisa? Não, eu também não tenho informação sobre esse tipo de facilidade. O governo russo está tomando medidas pontuais na medida em que as situações elas vão se acontecendo, sabe? Então, a gente está numa dinâmica de que todos os dias tem que ler os jornais para saber quais são as novidades, mas, pelo que eu estou informado, nesse setor, esse tipo de facilitação ainda não ocorreu. Enfim. Perfeito. Uma segunda pergunta aqui, que talvez vocês possam continuar comentando, em relação aos desafios logísticos. O Sérgio pergunta: qual a alternativa para enviarmos os documentos físicos para o registro na Rússia, visto que os correios tradicionais não estão fazendo entrega? É uma questão que é uma coisa simples que ficou complicada aqui, né? Porque os grandes correios estão ausentes daqui. Surgiram alternativas a uns correios que recebem as correspondências no Cazaquistão e reenviam para a Rússia. Eu depois vou compartilhar com vocês o nome, ainda precisa ser bem testado esse serviço. Algumas companhias aéreas, como a Turkish Airlines, né, que faz voo direto e tem vários voos diretos diários para todas as cidades da Rússia, eles estão operando algum tipo de serviço, muito provavelmente devem contemplar documentos, enfim. Mas as opções através dos correios tradicionais, elas nesse momento estão inativas, né? Essa é a verdade. Eu vou compartilhar oportunamente com a Abimo e ela pode enviar para vocês contato de um correio alternativo que surgiu, que o serviço está sendo testado ainda, tá? Mas já seria uma opção, além da companhia aérea Turkish Airlines, que seria o caminho mais acessível aí, enfim. Obrigado, Almir. Uma pergunta aqui para o pessoal da World Wide Bridge. Certificações como CE, a marcação CE ou FDA, eles têm alguma diferenciação no processo? Facilita mais o processo ou não tem nenhuma relação? Eu queria dizer que, como eu trabalho nessa área já há 15 anos, eu tenho parceiros na Europa e nos Estados Unidos que eu posso indicar para ajudar. Eu, principalmente, não fiz isso, mas eu posso oferecer também ajuda na África, porque já começamos a trabalhar com clientes europeus. Eu faço certificado para eles para a África. E se tem telecom, Bluetooth, Wi-Fi, coisa dentro do equipamento, lá precisa fazer um registro. E também queria dizer que nós temos empresa no Dubai e no Quirguistão, e nós podemos receber pagamentos em dólar também do Brasil. Eu acredito
que entre Brasil e a Rússia vai ser possibilidade no futuro de receber pagamento em real, mas isso vai demorar ainda. Não sei se vocês conhecem estruturas que já começaram a desenvolver esses pagamentos, mas eu acho que nós chegamos até lá depois de algum tempão. Tá, certo. Só as duas últimas perguntas aqui para a gente finalizar. Exatamente essa, marcação CE e FDA, que são os registros europeus e norte-americanos. A empresa tendo esses registros, de alguma forma é facilitado o registro na Rússia? Essa é uma pergunta aqui. E acho que podem colocar também uma segunda, se a empresa de vocês já teve muitos registros que saíram aí para a comunidade euroasiática. São essas duas. Иван, а если у компании есть американский сертификат FDA, есть CE, это как-то облегчает процедуру? Это облегчит процедуру подготовки документации, если производитель предоставит вот те документы, которые он готовил как раз для получения европейского SE и FDA. Но само наличие и предоставление этих сертификатов в России не требуется. Então, pelo nosso lei, não precisa dar FDA ou CE, outros sistemas, outras uniões, outros países. Mas, se vocês já receberam o FDA ou CE, já tinha aquela papelada toda, papelaria, já está pronto. E vai facilitar para nós preparar nossas documentações. Então, para o processo, vai ajudar, sim. Outra pergunta foi também se nós já fizemos registro para a União Euroasiática. Nós já temos essa experiência que entramos nesse processo, mas não tem experiência de receber ao final registro. Então, está tudo no processo ainda. Maravilha. Bem, encerramos aqui as perguntas. Novamente agradecer a equipe da Embaixada, Camila, o embaixador Rodrigo, a Almir, da Apex, Ksenia e Ivan, pelas apresentações. De fato, foram conteúdos muito ricos que vão ajudar e dar continuidade aqui no trabalho que as nossas associadas têm feito visando o mercado russo e euroasiático. Novamente, passar para vocês a informação de que vamos, ao final do evento, compartilhar as apresentações. Todas as informações aí que o pessoal comentou que queria compartilhar com vocês, também a gente vai coletar isso e passar junto com as apresentações, os links, sites, contatos, para que vocês tenham tudo isso aí em mãos. Novamente, colocar a gente à disposição, eu e a Larissa aqui na Abimo, para fazer essa interface com qualquer um de vocês. Então, as nossas empresas associadas que estão participando, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o mercado, por favor, pode entrar em contato com a gente vai dar isso atenção aos nossos colaboradores aqui, nossos parceiros. Então, de fato, muito obrigado pela oportunidade. Mercado russo é um interesse do nosso setor, então a gente vai ainda continuar em contato. E pelas apresentações, novamente, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa sorte a todos. Tudo de bom. Prazer. Ficamos à disposição também. Bom te ver também, ainda que... Obrigada, gente.